havia uma coincidência de facto completa entre as posições das 10 organizações sindicais, o que facilitou, a não ser depois na parte escrita, aquilo que vamos dizer e que passo então a ler. Os professores e educadores estão indignados, desde logo porque o Governo, que está prestes a cessar o seu mandato, não deu resposta aos principais problemas que condicionam a sua vida profissional e degradam as suas condições de trabalho. O Governo impôs o roubo de mais de 6 anos e meio de serviço cumprido, não tomou qualquer medida que combata o desgaste e reverta o envelhecimento da profissão docente, promoveu e pactuou com abusos e ilegalidades nos horários de trabalho e não foi decidido e consequente no combate à precariedade que afeta milhares de professores e educadores. A questão que mais tem estado na ordem do dia é a da recuperação dos 9 anos, 4 meses e 2 dias de trabalho, pretendendo o Governo e PS a pagar mais de 70% desse tempo. Durante mais de ano e meio, o Governo levou a intransigência e a chantagem para a mesa, a que chamou negociá-la, e mentiu sobre uma alegada inflexibilidade das organizações sindicais. Desenvolveu assim uma farsa destinada a roubar tempo de serviço que os professores cumpriram e a manipular a opinião pública contra eles, para que se pensasse que as reivindicações dos docentes eram ilegítimas e que exigiam um esforço insustentável para o país, ao mesmo tempo que as opções políticas do Governo continuam a canalizar avultadas verbas para os beneficiários do costume. Quanto à recuperação do tempo de serviço, aliás, quando a recuperação do tempo de serviço passou para as mãos da Assembleia da República, o Governo promoveu mais um forte ataque aos professores, pelas vozes, entre outras, do Ministro das Finanças, do Ministro dos Negócios Estrangeiros, da Ministra da Presidência e do Primeiro-Ministro, o que confirmou que para a educação e na educação não há ministro. O Governo, recorrendo à mentira, desrespeitando os professores, procurando isolá-los no seio da sociedade portuguesa, foi induzindo todo o tempo de equívocos na opinião pública. Ao temer que a Assembleia da República repusesse a justiça e vendo que a recuperação do tempo de serviço era uma forte possibilidade, o Primeiro-Ministro, dramatizando, recorreu de novo à chantagem, agora perante os portugueses e os partidos políticos, numa das mais tristes cenas da política portuguesa recente. A consagração legal da recuperação integral do tempo de serviço acabou por não ser aprovada, o que se lamenta, mas os professores não vão desistir dela porque o tempo é seu. Cumpriram-no, trabalhando nesses 9 anos, 4 meses e 2 dias, respeitando durante todo esse tempo os deveres a que estavam e estão obrigados e sofrendo, como outros, a brutalidade das medidas de austeridade, nunca tendo exigido quaisquer retroativos nem a devolução de rendimentos perdidos. Aliás, a este propósito de retroativos, há que dizer aqui com clareza que o comentador televisivo Fernando Medina está hoje, comprovadamente, numa situação de mentiroso compulsivo. Foi ele quem, pela primeira vez, colocou em cima da mesa uma coisa que é falsa, que os professores queriam retroativos. Foi ele quem, há 2 dias, foi dizer para a televisão que os professores queriam tudo ou nada, rejeitaram todas as propostas que foram colocadas em cima da mesa, incluindo as que previam outros benefícios para os professores, como os descontos no tempo para a aposentação. Senhor Dr. Fernando Medina, é bom que se trate, porque na verdade fica-lhe mal ser mentiroso, compulsivo e permanentemente dizer o que sabe que é falso. Se não sabe, que se informe. Porque se alguém levou para a mesa das negociações a possibilidade de recuperar tempo na aposentação, foram os sindicatos. E se alguém recusou desde a primeira hora que isso acontecesse, foi o Governo, representado pelos Ministérios das Finanças e da Educação. Depois deste parêntese, de dizer o quê? A não contabilização do tempo que o Governo quer roubar aos professores, a par de outros constrangimentos existentes, como as vagas aos 5º e 7º escalões, fará com que a maior parte dos professores e educadores não passe dos escalões intermédios, o que põe em causa o seu direito à carreira, tal como ela está consignada em lei e faz parte do compromisso do Estado
para com estes profissionais. Para os que já estão nos escalões de topo, a não contabilização do tempo congelado para efeitos de aposentação, ao contrário do que as organizações propuseram, e eu repito, traduzir-se-á numa dupla penalização que acrescerá às perdas que já tiveram ao longo da sua carreira, tanto nos períodos de congelamento como na transição entre carreiras. Os professores não foram vencidos, porque, como eu disse no início, só é vencido quem desiste de lutar. E se recente sondagem de opinião, e eu refiro à Aximas, que foi uma das que foi divulgada por órgãos de comunicação social, registra que mesmo com toda a manipulação e chantagem do governo de António Costa, este tem do seu lado 49% dos inquiridos e os professores 44%, havendo 7% de inquiridos que não responderam. Então, com todo o esclarecimento que os docentes farão junto dos pais e encarregados de educação, de amigos e de familiares, sem a pressão da mentira e da chantagem, aproveitando todas as oportunidades para falar a verdade acerca da sua profissão e das suas justas exigências, a grande maioria dos portugueses compreenderá de que lado está a razão. Os portugueses acabarão por entender se a razão está do lado dos que querem roubar tempo de serviço a quem o cumpriu, ou do lado de quem trabalhou esse tempo e aceitando que a recuperação se faça, e eu aqui sublinho, de forma faseada e sustentada, como sempre estivemos disponíveis para que acontecesse, quer vê-lo reconhecido e o seu trabalho respeitado. Os professores não vão baixar os braços. Continuam a lutar pela recuperação total do tempo de serviço. Continuam a lutar contra uma recuperação parcial feita de forma desqualificada, em que os docentes com mais tempo de serviço serão ultrapassados por outros com menos tempo. Continuam a lutar pela aposentação e pelo rejuvenescimento da profissão, que de forma absolutamente irresponsável o Governo insiste em adiar. Continuam a lutar por horários de trabalho que respeitem a lei. Continuam a lutar contra a precariedade, que o Governo disse que ia resolver, mas não resolveu. Os professores e educadores continuarão a lutar pela valorização da sua profissão, contra o desrespeito, a desconsideração e o desprezo que nas últimas 2 semanas alguns deixaram de conseguir esconder. As organizações sindicais de docentes, a SPL, FENPROF, FNEP, ProOrdem, SPLEU, SINAP, SINDEP, CIP, CIPEB e SPLIU, saúdam todos os que nos últimos dias têm feito chegar manifestações de apoio e solidariedade aos professores. E quero-vos dizer que têm sido inúmeras. Contrariando a onda de insultos e provocações lançada pelo Governo e pelos apoiantes da desvalorização da profissão docente. Saúdam os que nos debates e comentários assumiram posições que defenderam a honra e a dignidade dos professores. Os que desmontaram as mentiras do Governo e do PS. E os que no Parlamento assumiram o princípio da recuperação integral do tempo de serviço. Lamentam, contudo, que não tenham sido ultrapassadas as diferenças que inviabilizaram para já a recuperação integral, mesmo depois de conhecido o relatório da UTAL, que orientou valores bastante inferiores aos do Governo e confirmou que mesmo que a recuperação fosse integral, imediata e abrangesse todas as carreiras especiais, não haveria desequilíbrio orçamental. As organizações sindicais e os professores estarão atentos aos compromissos que os partidos irão assumir com vista à próxima legislatura. A luta dos professores vai continuar até que seja feita justiça. Uma luta que também passará por defender o Estatuto da Carreira Docente, que completa agora 30 anos e que, apesar de todos os ataques a que esteve sujeito ao longo destes 30 anos, continua a ser, no essencial, a maior referência da profissão docente. O que se exige é que os governos o respeitem e o cumpram, o que não acontece enquanto não for integralmente contabilizado o tempo de serviço. O contexto em que se desenvolve a luta dos professores alterou-se com os acontecimentos recentes na Assembleia da República e com a aproximação do fim da legislatura. Para as organizações sindicais, a continuação da luta, que, como sempre foi reconhecido, é uma longa luta, uma luta que se prevê prolongada, a sua continuação aconselha, no imediato, a não desgastar os professores com ações que se arrastem no tempo, sem interlocutor válido à vista
já que o Governo, que já deixou há meses de ser interlocutor, está em vias de concluir o mandato e a Assembleia da República vai agora suspender os trabalhos, sendo dissolvida pouco depois de os retomar. Contudo, ainda para mais, durante um período que é eleitoral e na sequência dos contactos que foram desenvolvidos nos últimos dias, entendem estas 10 organizações sindicais ser necessário dar espaço à expressão da indignação dos docentes, mantendo visíveis as suas reivindicações e a determinação para as alcançar. Nesse sentido, os professores vão estar presentes na agenda eleitoral que se vai desenvolver ao longo dos próximos meses, desde já a que está em curso, mas depois para as legislativas, mantendo a luta até ao dia das legislativas, 6 de outubro, e colocando essas reivindicações ao Governo logo que ele tome posse. Visando concretizar o objetivo de manter viva a luta dos professores, a SPL, FENPROF, FNE, ProOrdem, SPLEU, SINAP, SINDEP, CIP, CIPER e SPLIU decidem desenvolver na segunda semana da campanha eleitoral para o Parlamento Europeu, ou seja, na próxima, também uma campanha pela dignidade profissional dos docentes. Uma campanha que vai de norte a sul e que vai passar, porque estaremos em campanha, pela realização de 5 comícios da indignação, que serão realizados da seguinte forma: segunda-feira, 20 de maio, no Porto; 21 de maio, em Faro; 22 de maio, em Lisboa; 23 de maio, em Évora; 24 de maio, fechará em Coimbra. O cartaz que foi já aprovado teve ainda umas pequenas alterações, que penso que já estão aí indicadas, e, portanto, será professores em campanha pela sua dignidade profissional, comícios da indignação, 2 aspectos maiores, não quer dizer que haja outros que não estarão também, há outros que estarão presentes, mas aposentação, rejuvenescer a profissão, 9 anos, 4 meses, 2 dias, não ao apagão. Porto, Faro, Lisboa, Évora, Coimbra. Segundo, este ano letivo, e eu friso, este ano letivo, não convocar greve no período de avaliações por manifesta falta de interlocutor para a negociação, deixando claro que os professores e os educadores não fazem a luta pela luta, mas, outros sim, para obter resultados concretos que são justos e necessários para a valorização da profissão docente, profissão que é de enorme importância social. Ou seja, aqueles que dizem, eles querem fazer greve, e querem prejudicar os meninos, e querem fazer greve. Não, nós fazemos as lutas quando elas têm que ser feitas e têm um objetivo concreto, nomeadamente, neste caso, uma luta com a dimensão e também o prolongamento no tempo, como é a greve às avaliações, quando do outro lado há um interlocutor para que a greve possa, a determinado momento, dar lugar à negociação e resolver problemas. Não há interlocutor e, portanto, como não fazemos a luta pela luta, pensamos que este ano letivo não tem sentido avançarmos para esta forma de luta, que, na verdade, em março, num contexto completamente diferente, porque estávamos em plena negociação com o Governo e faltava toda a fase final da Assembleia da República, era, efetivamente, aquela que se considerava a que era mais indicada. Agora, alterou-se o contexto, como eu disse, não estamos em março, estamos em maio e a situação é outra. Mas, a este propósito, os sindicatos não querem deixar de assinalar aqui, para quem diz que os professores não podem fazer mais greves às avaliações, qualquer coisa como serviços mínimos, que assinalar que depois do Tribunal da Relação, também o Supremo Tribunal de Justiça, na sequência de recurso interposto pelo Ministério da Educação, declarou ilegais os serviços mínimos impostos no ano passado. E isso será muito importante no futuro, pois protege o direito à greve dos professores, que está também, para si, evidentemente, consagrado na Constituição da República Portuguesa. Terceiro,
Marcar presença em iniciativas de natureza diversa, que tenham visibilidade mediática, sejam da área do desporto, da política, o que for, para que os decisores políticos não esqueçam as reivindicações dos professores, as integrem nas respectivas agendas eleitorais e até, contudo, assumam compromissos credíveis que lhes respondam favoravelmente. Temos muitas pela frente, muitas destas grandes iniciativas, muito mediatizadas, lá estaremos. Apelar aos professores, quando votarem, apelando agora aos professores que, quando forem votar, usem o crachá, o autocolante, a t-shirt ou qualquer outro símbolo relacionado com os 9 anos, 4 meses e 2 dias que cumpriram a trabalhar e que o atual governo insiste em desrespeitar. Avançar, cada organização irá avançar com uma ação coletiva em representação dos seus associados, uma ação coletiva em tribunal, no sentido de declarar ilegal que no continente não seja contabilizado todo o tempo de serviço que esteve congelado, de forma inversa, que é correta, nesse caso, do que acontece nas regiões autónomas, o que cria um quadro de desigualdade injustificável entre os docentes em Portugal. Intervir junto de entidades competentes, Provedoria de Justiça, Procuradoria-Geral da República, grupos parlamentares, para que requeiram ao Tribunal Constitucional a fiscalização da constitucionalidade dos diplomas legais do Governo que discriminam os professores do continente e mantêm ultrapassagens de docentes de maior antiguidade por outros de menor. Neste sentido, as 10 organizações sindicais irão pedir a constitucionalistas do nosso país pareceres que usarão precisamente neste sentido. Divulgar junto de todos os professores uma minuta de reclamação e de que há de protesto também, para que seja entregue na escola ou instância adequada, eventualmente a de CAI, no momento em que tiverem de optar entre uma das soluções que o Governo forjou para apagar tempo de serviço, opção que na prática, se os professores fizerem essa opção sem entregarem a sua reclamação, estarão a legitimar a eliminação de 6 anos e meio de trabalho e estão, consequentemente, a fazer uma aceitação tácita dessa eliminação. Apoiar juridicamente os docentes, individualmente, que forem ultrapassados devido à aplicação dos diplomas legais que roubam 6 anos e meio de tempo de serviço, porque mesmo com a opção e com os 2 diplomas, haverá ultrapassagens. Manter a greve ao sobretrabalho, reuniões e outras atividades que vão para além das 35 horas, até ao dia 21 de junho, último dia do ano letivo, e retomá-la no primeiro dia do próximo ano letivo, caso o Ministério da Educação, no âmbito do despacho de organização do ano letivo 19-20, e eu friso que ainda está por negociar, o Ministério, ao contrário do que tem acontecido nos últimos anos, ainda nem sequer deu sinais de vida para a negociação do despacho do ano que vem, e, portanto, caso esse despacho continue sem tomar as medidas que acabem com os abusos e as ilegalidades. Generalizar, e foram já milhares os professores que o fizeram, os requerimentos de negociação da pré-reforma, de maneira a que os docentes com 55 ou mais anos de idade formalizem o seu pedido de negociação do mecanismo que já está em decreto-lei desde o passado mês de fevereiro. Avançar com novas ações em representação dos professores contratados que foram colocados em horários incompletos e que por este motivo estão a ser grave e moralmente prejudicados na contagem de dias de serviço para a Segurança Social. Quero dizer-vos que já havia uma decisão que transitou em julgado no Tribunal de Sintra, ganhámos uma segunda no Tribunal de Braga, que o Governo recorreu no último dia de recurso. Portanto, esperamos ganhar mais, os sindicatos. Continuar a apresentar ações em tribunal em representação de docentes de carreira ultrapassados por outros que foram reposicionados. E friso também que no conjunto das várias organizações, neste momento, o número de ações entradas em tribunal a defender os colegas ultrapassados pelo reposicionamento já ultrapassou a representação de mais de 10 mil professores. E temos ainda mais para representar, vão entrar novas ações, já estão em preparação,
porque já há muitos mais também, cujas ações estão preparadas e irão entrar. Convocar, e desde já não é dizer pensar ou vamos ver, é convocar uma manifestação nacional dos professores para o dia 5 de outubro, portanto, anunciamos hoje já como formalmente convocamos, Dia Mundial do Professor em defesa da profissão e da carreira docente. Promover, logo após a tomada de posse do Governo, após as eleições, claro, legislativas, uma deslocação ao Ministério da Educação para entregar ao próximo Ministro um documento em que se esclarece ser pressuposto para um normal relacionamento institucional a negociação da recuperação dos 6 anos e meio em falta. Ou seja, aquilo que nós diremos ao próximo Ministro, em primeiro lugar, é queremos negociar estes 6 anos e meio que falta. Aquilo que diremos a seguir, caso ele não esteja, o Governo, disponível para isso, é vamos continuar a lutar, apesar de o Governo ter agora acabado de tomar posse. E termina-se dizendo que, pelo que antes se afirma, as organizações sindicais de docentes deixam claro que vão prosseguir a luta na próxima legislatura em torno dos mais importantes objetivos reivindicativos dos professores e educadores, desde logo a recuperação do tempo de serviço e a normalização da carreira, mas também o rejuvenescimento da profissão e a adoção de um regime específico de aposentação, a adoção de normas e procedimentos que reponham o equilíbrio e a legalidade nos horários de trabalho e a efetivação de um decidido combate à precariedade que o atual Governo prometeu, mas não cumpriu. Esta luta, chamamos a atenção para aqueles que dizem ou que falam numa luta ou em lutas corporativas, dizer-vos que, ainda mais, no momento em que cada vez há menos jovens a quererem ser professores e alguns tiraram os cursos a afastar-se da profissão, esta luta é fundamental, não apenas para a dignificação da profissão docente, mas também para o futuro da escola pública e a realização do direito constitucional a uma educação de qualidade. Ou seja, e assim terminamos, a luta dos professores e dos educadores é uma luta por um futuro melhor para o nosso país. As organizações sindicais docentes, que são as 10 que nós tínhamos defendido. E esta é a posição que hoje tomamos e, portanto, como tínhamos dito, ouvimos dizer, a luta continua, porque está por resolver esta questão, mas também outras que aqui assinalamos. Professor, posso fazer uma pergunta? Sim, pode. Há uma questão que está implícita, que é o apoio que esperam ter dos restantes partidos à devolução de todo o tempo de serviço. Nesse sentido, queria perguntar se esperam que faça parte dos programas eleitorais dos partidos que se mostraram favoráveis a essa devolução, o compromisso de o fazer e se vão... E até daquele que não se manifestou favorável. Portanto, o que nós iremos fazer, antes das legislativas, é confrontar os partidos com um conjunto de perguntas, que no fundo são compromissos, e uma delas, não sei se é a primeira, se é a segunda, mas de certeza que é das que as pessoas mais esperam saber a resposta, é relativamente a esta matéria. Mas também, de uma forma, não estivemos ainda a trabalhar nisso, porque ainda falta muito, que não deixe margem para que façam grandes textos daqueles que se chega ao fim e fica-se com a impressão que talvez resolvam, mas não se tem bem a certeza. Terão de ser perguntas muito claras, objetivas, com respostas inequívocas. Porque senão, e vamos, com certeza, divulgar aos professores o que vai ser respondido. Mas também não vamos deixar de divulgar aos professores, lembrando-os do que foi feito nesta legislatura, porque isto não é só dizer, não, a partir de agora a gente vai fazer melhor ou diferente. Não, é preciso que nós nos lembremos do que foi feito e saibamos que compromissos há, ou para concretizar ou para alterar, porque admitimos que o próprio partido que foi contrário a isto possa dizer, bem, afinal eu fiz mal e eu quero dizer que vou respeitar os professores de uma forma como nunca o fiz. Ficamos muito contentes se assim for. Está tudo? Os professores são obrigados a optar. Nós não sabemos, porque nós ouvimos dizer desde o início que os professores vão ter que fazer uma opção entre 2 decretos e é curioso que um deles conhece, é o decreto-lei 36, e o outro ninguém sabe qual é.
Mas há uma coisa que ficámos com a certeza, é que se havia alguma quebra de equidade era entre os professores e os outros. Porquê? Porque se aquilo que veio para todas as carreiras especiais fosse igual ao que já estava para os professores, não era preciso haver opção, era igual. Portanto, quando há uma opção, é o próprio governo a reconhecer que afinal o que fez para os professores é pior do que aquilo que agora lá vem. Por isso é que, deixa cá ver, vamos fazer uma opção, porque senão não era preciso. Pronto, admito que não seja assim exatamente para todos, mas é assim para muitos. Há professores que não recuperariam nada. Portanto, nós não tomamos uma posição que seja aos professores, não optem, não queiram, não façam. Se for assim, e a opção é o que temos ouvido dizer que vai ter que ser feito, nós diremos às pessoas, evidentemente, que vejam qual é a situação que menos os penaliza dentro de tanta penalização que já existe, mas chamamos a atenção, isto é que é importante. A opção significa o professor a manifestar a sua intenção de esta ou aquela solução. Mas pode significar para o governo, com a assinatura do professor, também o professor a dizer, e portanto, ao optar por esta ou optar por aquela, também estou a dizer que concordo só recuperar 2 anos, 9 meses e 18 dias, ou seja, a legitimar o apagão de 6 anos e meio. E por isso é que iremos fazer aquilo que aqui está, ou seja, uma minuta para que as pessoas, ao optarem, digam, eu opto, são as duas opções, são as duas hipóteses que aqui estão, mas falta o resto. Portanto, eu não desisti, nem deixei cair o resto, e portanto não. Isso tem que ficar claro. E apelamos aos colegas, nós temos que ver o que é. Hoje soubemos que teria sido promulgado, foi promulgada esta tal segunda hipótese para todas as carreiras especiais. Soubemos, lemos por aí, estava aí já. O próprio governo já meteu no site do governo umas FAQs sobre isso. Ninguém conhece o texto, mas as FAQs já lá estão, não é? Isso é extraordinário, porque às vezes há os textos e são precisas FAQ e nunca saem. Outras vezes saem as FAQ e ainda nem há decretos, mas tudo bem. Agora, o governo está cheio de pressa que os professores façam a opção. E porquê? Por aquilo que nós percebemos. Porque querem que os professores vão, de cabeça, optar e dizer, sim senhor, pronto, ok, eu preciso do resto. Não se precipitem. Os professores, vamos ver o prazo e vamos aguardar pelas minutas. E vamos ver como se faz. Parece, segundo diz as FAQs, que se faz junta de GAI. Agora, através de uma declaração na escola, de forma com uma aplicação eletrónica, não se sabe. Mas que ninguém se precipite e que ao fazer a sua opção dentro do prazo, se aconselhe, veja qual é a solução melhor para si dentro dos 2 anos, 9 meses e 18 dias, mas não deixe de entregar a sua reclamação a dizer, e atenção que agora falta o resto, porque senão podem estar os próprios professores a dar o aval ao apagão de 6 anos e meio.